Queridos, nesse período em que nós vivemos, particularmente no nosso país, com as eleições recentemente ocorridas, obviamente que todos nós contemplamos uma série de coisas que nem sempre combinam muito bem com uma boa convivência social, com um processo democrático. Houve tantas coisas que nós, de uma forma ou de outra, nos entristecemos, acabamos nos envolvendo com emoções fortes, algumas das quais nós nos sentimos pessoalmente atingidos, outras acabaram fazendo com que as pessoas também se sentissem magoadas ou atingidas por alguma palavra, por alguma atitude nossa. O fato é que a eleição aconteceu, um novo presidente está à frente do nosso país, não ainda, só a partir do dia 1º de janeiro, quando nós imediatamente fomos surpreendidos com uma série de, nesta semana passada, decisões do atual governo ou dos atuais mandatários em 3 poderes, que também nos deixaram pensando assim, até que ponto essa eleição de fato acabou ou ainda está acontecendo quase que como se fosse um terceiro turno em que as pessoas estão tentando atingir outras, eventualmente os que se sentiram derrotados aos que eventualmente se sentiram vencedores. No meio de todas essas coisas, nós fomos surpreendidos por uma decisão do Congresso Nacional nesta semana, que certamente não traz alegria, especialmente aos 13 milhões de desempregados, aos 12 milhões e meio. Eu falei 13 milhões numa ocasião e uma pessoa disse assim, não é 13 não, é 12 milhões e meio. Eu digo, bom, como se 500 mil a mais ou 500 mil a menos não fizesse a situação ser, ou fizesse a situação ser menos triste, quando na verdade nós encontramos ali uma taxa altíssima de desemprego que atinge toda a população. E aí alguém, diante daquele aumento que foi concedido, eu não sei se eu chamo aumento ou reposição salarial, porque foi assim que o presidente do STF quis suavizar um pouco aqueles 16,3% que foram acrescidos e que nós sabemos que vão descer a todas as esferas e provocar para o ano que vem cerca de 4 a 5 bilhões a mais em cima dos 200 bilhões de déficit no nosso país. O fato é que, independentemente de julgar se é justo ou não o aumento, o fato é que, como alguém falou, não era o momento, e certamente não era o momento mesmo, quando o país vai precisar de todos os esforços para sair do buraco em que se encontra. Mas, pensando nisso, eu fui surpreendido por um gesto, ou pelo menos por uma tentativa de provocar um gesto, através de uma postagem de rede social. Lá dizia assim, presidente Temer, saia com 80% da aprovação do povo brasileiro, vete o aumento do Supremo Tribunal Federal. A cabeça da pessoa dizia mais ou menos assim, ou pensava mais ou menos assim, que se talvez no último suspiro uma atitude boa for feita, talvez todo o negativo de um governo possa ser eventualmente anulado. Eu não sei se teria esse poder todo de elevar a popularidade do presidente a 80%, mas seria bastante bem-vindo. Eu não sei se ele vai ter coragem de fazer isso. Mas uma coisa eu sei, é que às vezes quando a gente começa bem, no meio do caminho se perde, a gente tem sempre uma oportunidade de terminar melhor. Mas é verdade também que nem sempre começar bem, como eu falei para as crianças, garante que se vai terminar bem na vida em qualquer área. E que ao final da avaliação em qualquer área da vida, inclusive na própria vida de cada um de nós, que é feita por nós no Tribunal da Consciência Pessoal, por Deus, o Supremo Tribunal, em que Ele é o reto juiz, avaliará não apenas a maneira como nós começamos e iniciamos os processos da nossa vida, a própria vida, mas certamente mais importante, como eu falei para as crianças, do que começar bem, é terminar bem. E aí nós encontramos um homem que talvez seja, ao lado de Davi e Abraão, um dos 3 principais homens de Deus no Antigo Testamento, Moisés. Aquele homem que foi salvo da morte, que passou 40 anos no Egito como filho da filha de Faraó,
aprendendo a ser príncipe da maior nação daquela época. Depois passou 40 anos no deserto, exilado por conta de um crime que cometeu, aprendendo a ser praticamente nada, porque do alto da glória do palácio ele desceu às cavernas e desertos de Midian, cuidando das ovelhas ali, até que Deus o chama e diz para que ele saia do lugar onde está, vá diante da maior autoridade da época, do governante mais poderoso, e diga, não peça, mas diga, em nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que se apresentou para ele como eu sou, deixa o meu povo ir para a terra que eu separei para eles. Por 40 anos, Moisés, no seu último terço de vida, vive a experiência de alentar no coração a esperança de que entraria com aquele povo que saiu do Egito na terra prometida. Por 40 anos, experiências de liderar o povo, de muitas vezes não ser compreendido pelo povo, de ser desobedecido pelo povo, de estar experimentando a insubmissão do povo e até dos auxiliares mais próximos dele. Moisés chega no último momento da sua vida, já vendo do alto do Monte Nebo aquela terra prometida que separava aquela região da Jordânia da terra prometida pelo rio Jordão, e Deus, naquele momento, diz para ele que não seria ele que entraria com o povo, e ele se torna então um exilado da sua própria esperança, do seu próprio plano. Ele começou bem, mas não terminou bem. E com isso eu não estou emitindo nenhum juízo de valor sobre a salvação dele, nem sobre o fato de que ele fez muitas coisas boas e foi usado por Deus muitas vezes. Mas gostaria de, nessa noite, convidar você a refletir como, por um único gesto, uma única atitude, algo que, de maneira impensada ou irresponsável, omissa ou negligente, nós podemos deixar cair por terra tudo aquilo que, numa vida toda, estamos construindo. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, e no final deste livro, que é o 5º livro da Bíblia, lermos uma pequena porção do capítulo 32, quando Deus diz a Moisés que ele não haveria de entrar naquela terra prometida, e pelo último dia da sua vida, ele vê do alto do Monte Nebo a terra de Canaã, onde ele tinha esperança de entrar, mas não entraria. Deuteronômio capítulo 38, a partir do verso 48. Desculpe, 32, a partir do versículo 48. Deuteronômio 32, a partir do versículo 48. Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 32, a partir do versículo 48. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel eu dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, o teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, diante de Ti nós nos encontramos nessa noite para Te adorar como temos feito, para falar das Tuas grandezas, do Teu amor e misericórdia sobre nós.
E agora, nesse momento em que lemos a Tua palavra e vamos expor a Tua palavra, nós rogamos, Senhor, que pela Tua graça o Senhor use desse Teu servo limitado, fraco e imperfeito, para falar ao coração do Teu povo. Ó Deus, eu Te peço, Senhor, que apesar de mim, o Senhor use a minha boca, os pensamentos que Tu colocaste no meu coração sobre a Tua palavra, como instrumentos para abençoar este povo que precisa ouvir a Tua voz. E que isso aconteça não para a minha glória, nem para a glória desta igreja, mas para a Tua glória. Porque todas as vezes que Tu falas e o Teu povo ouve, certamente, ó Deus, Teu nome é glorificado. Oramos, ó Pai, para que o Senhor toque ao coração de cada um de nós, para refletirmos sobre terminar bem na presença do Senhor, qualquer coisa que nós estivermos fazendo, mas principalmente o propósito que Tu tens para cada um de nós. É assim que nós Te oramos, pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei, irmãos, se eu gostaria desse último dia de vida como Moisés teve. Porque a gente sempre imagina que no último dia de vida, a gente tem a oportunidade, se a morte não nos pegar repentinamente, de colher de alguma forma os frutos de uma semeadura da vida inteira. E obviamente que quando olhamos para um homem como Moisés e fazemos um balanço, nós vamos encontrar muito mais motivos para ele receber frutos benditos da parte de Deus do que aquilo que ele recebe nas palavras que Deus profere para ele. Porque ainda que ele fosse um homem pecador, fraco, que em alguns momentos fraquejou e pecou, e não foi exatamente tudo aquilo que Deus tinha para ele como líder do povo do Senhor, esse homem é um grande homem. A Bíblia diz que ele era o grande estadista de Israel, que liderou um povo que estava misturado no meio dos egípcios e deu, através da lei que Deus conferiu a ele como mediador, forma, corpo, estrutura de nação, leis, liderança firme, de modo que aquele povo que era só um povo no meio de uma nação, se tornou uma nação poderosa. E toda a história da salvação do Antigo Testamento demonstra isso. Moisés é louvado, mesmo em círculos não cristãos nem judaicos, como um grande líder. Existem livros que falam da liderança de Moisés, muitas vezes aplicando antecipadamente pela sabedoria de Deus aquilo que modernas técnicas de gestão de pessoas descobriram milênios depois. Moisés é aquele que delega, ouve, aconselha. Moisés é aquele que consegue visualizar futuro, perceber para onde deveria ir, em alguns momentos, sem dúvida alguma, premido pelo desânimo e pela desobediência do povo, mas também, em alguns outros momentos, animando o povo e levantando o moral da nação. Por todos esses motivos, nós poderíamos olhar para Moisés e dizer assim: talvez ele merecesse um dia último de vida melhor. Talvez Deus não deveria ter sido tão rígido com ele a ponto de tirar dele um privilégio que deu a todas aquelas outras pessoas, que assim como ele eram pecadores e falhas, de não permitir que ele entrasse na terra prometida. Logo ele, que junto com Josué e Calebe, eram os únicos remanescentes daquela geração que havia saído do Egito. Vocês recordam? Em 40 anos todo aquele povo havia morrido, e somente Josué e Calebe, 2 dos 12 espias que foram enviados para a terra e que prestaram um relatório positivo, confiante e esperançoso, foram preservados. Ora, se Moisés tinha uma estatura espiritual muito maior do que Josué, muito maior do que Calebe, por que ele foi posto na condição de não poder entrar nessa terra prometida? Vê-la de longe, perceber que aquilo que Deus havia prometido era verdade, era uma terra que manava leite e mel, mas que ele não teria direito de descer do Monte Nebo, cruzar o Jordão e possuí-la junto com os filhos de Israel. O livro de Deuteronômio, que tem esse nome porque significa segunda lei, Deutero 2, nomos, lei, a segunda lei, é justamente uma compilação de 5 discursos que Moisés profere de cima deste Monte Nebo, quando o povo todo estava preparado para entrar na terra prometida, e porque era uma geração
que não tinha ouvido a lei originalmente no Monte Sinai, precisava ouvi-la novamente, repeti-la, para que eles pudessem compreender o impacto, o valor daquele momento em que eles entravam na terra prometida. Moisés então profere 5 discursos que resume de alguma forma a lei que ele recebeu no livro de Êxodo. E quando chega no final deste capítulo, se você prestou atenção no contexto anterior e posterior, narra algumas coisas que Moisés fez e que estão postas no capítulo 31 como as últimas disposições de Moisés, ou o seu testamento político, ou o seu testamento religioso, ou o seu testamento social, ou o seu testamento social, pessoal. Era aquilo que ele gostaria de ter falado e que Deus o inspirou para falar no último dia de vida. Vejam no capítulo 31 que essas últimas disposições fazem com que Moisés, em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 8, deixe claro quem seria o seu sucessor. Ele diz que Josué seria o seu sucessor, porque foi assim aquilo que Deus determinou. Ele tinha 120 anos, veja aí no capítulo 31, verso 2, quando ele diz: sou hoje da idade de 120 anos, eu já não posso sair e entrar, ou seja, liderar o povo na batalha, e o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Ele já sabia que Deus não permitiria que ele entrasse. E apesar disto, ele então se preocupa para que o povo não fique sem liderança e deixa claro que aquele seu auxiliar, que desde o início estava com ele, que tinha aprendido na prática a liderar o povo, esse auxiliar seria o líder do povo. Ele deixa a provisão para que não houvesse uma solução de continuidade e o povo estivesse sem liderança. Depois, ele lembra ao povo, a partir do verso 9, que apesar do povo ser liderado por um homem, os homens passam, ele mesmo estava passando e Josué um dia passaria, mas havia algo que seria a própria constituição daquele povo, era a lei do Senhor. E então do verso 9, ele lembra em seguida de que esta lei deveria ser lida ao povo a cada 7 anos. Ele diz assim: esta lei escreveu a Moisés e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel, e ordenou-lhes Moisés, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, o teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante do Senhor. Recentemente nós comemoramos 30 anos da Constituição de 1988. Para Moisés, essa lei era maior do que uma Constituição gerada por homens. Era a própria expressão do caráter de Deus, era a própria expressão da vontade de Deus. E, por conseguinte, precisava por 7 anos, e a cada 7 anos, ser revista, ser relembrada, ser dita novamente para o povo, para que o povo realmente pudesse entender que eles não eram um povo qualquer, que eles faziam parte de uma aliança, que Deus tinha feito um pacto com eles, e que poderia ser que num determinado momento Moisés não fosse mais o líder deles, poderia ser que no outro momento Josué também passasse a sua época, mas independentemente de quem estivesse à frente do povo, uma lei precisava ser a constituição deles, e aquela lei era a lei do Senhor, os 10 mandamentos, o código civil, o código penal, o código ambiental que eles criaram, que Deus deu para eles no alto do Monte Sinai. Veja que esse líder tem uma amplidão de visão tão grande, que faz com que ele perceba que precisa prover para o povo um líder, para que o povo não fique sem liderança, que poderia e precisaria sempre ser lembrado de uma lei que vai além dos líderes e que serviria de norte para aquele povo. E logo depois, também, ele diz àquele povo que, apesar disso, eles experimentariam uma futura rebeldia de Israel. Talvez ele estava prevendo aqui aquele período terrível do tempo dos juízes, quando o povo resolveu fazer cada um aquilo que pensava na sua própria cabeça. E aí, resultado, ele proveu toda a necessidade para aquilo que o povo precisava. Perceba que, diante disso,
chega ao final do último dia da vida de Moisés com essas 3 providências tomadas. E por causa dessas 3 providências tomadas, ele então revela o caráter, a natureza da sua liderança, de como ele era um homem que, do ponto de vista humano, ele poderia ser constituído, poderia ser reconhecido como um grande líder. Por que então? Por que então Deus é tão severo com ele e diz que, apesar de ele ser esse líder, ele não entraria na terra prometida? Talvez o texto mesmo explique, irmãos. Certamente o texto mesmo explica. Olha aqui de volta para o capítulo 32, verso 48 a 52. Veja aquilo que Deus diz a Moisés e que constituiu o seu grande erro. Aquilo que talvez representou para ele um ponto fora da curva de liderança tão boa que ele tinha até então. Diz o texto que, quando fala o Senhor, no versículo 50, que ele morreria no monte, onde ele tinha subido, e se recolheria ao seu povo, como Arão, seu irmão mais velho, já tinha feito, quando morreu no monte Hor e se recolheu ao seu povo. No verso 51, é usado um termo que explica qual foi o pecado de Moisés. Diz assim: porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel. Eu não sou jurista, mas eu sei que prevaricar é deixar de cumprir uma norma, é deixar de cumprir uma obrigação, é ser negligente, irresponsável, omisso, é não fazer aquilo que é devido. Prevaricar é algo que eu e você podemos fazer por não fazer, podemos cometer por deixar de fazer. É algo que pode nos fazer facilmente por preguiça, descuido, insensibilidade, descumprir algo que parece ser, a princípio, muito simples. Porque, como eu costumo falar, tudo que é fácil fazer é mais fácil ainda não fazer. Porque a tendência nossa, como pessoas pecadoras e caídas, é que, por inércia, nós sigamos a nossa natureza. Obedecer é sempre mais difícil, perseverar é sempre mais difícil, ir adiante sem desanimar é sempre mais difícil, manter-se firme quando todos são ou estão pensando diferente de você é sempre muito mais difícil, fazer as coisas certas quando tudo está sendo feito errado é muito mais difícil, ir contra a natureza das coisas e das pessoas é mais difícil, nadar contra a correnteza é mais difícil. Por isso, se há algo que é comum na natureza humana e na experiência humana, é a prevaricação, que no caso de Moisés era uma prevaricação que tinha um volume e uma dimensão muito maior. Por quê? Porque quanto mais alto você sobe, mais risco você tem de, numa pequena falha, cair da altura em que você está. Ou, em outras palavras, como diz o ditado popular, quanto maior a altura, maior a queda. Moisés não era um qualquer. Moisés não era alguém que estava na base do povo. Moisés não era um dos líderes das 12 tribos. Moisés não era um auxiliar do líder maior. Ele não era nem sequer um Josué, que ainda haveria de assumir. Ele era Moisés. Alguém que o povo tinha se acostumado desde a época do Monte Sinai a ficar embaixo no monte enquanto ele subia ao monte para ouvir Deus e para trazer de Deus a palavra para o povo. O Novo Testamento o chama de mediador da antiga aliança, o mesmo termo que é usado para Jesus Cristo na nova aliança. A Bíblia diz que a lei veio por meio de Moisés, o apóstolo João no capítulo 1, e a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, e no Novo Testamento o mediador é Jesus, mas no Antigo Testamento o mediador é o próprio Moisés. Moisés é a semelhança de Davi e de Abraão, aquele tipo de líder, aquele tipo de pessoa de quem se espera sempre mais.
E quanto mais se faz, mais se sobe o sarrafo. E quando esse sarrafo não é ultrapassado, baixa-se o sarrafo. O que havia acontecido para que Moisés tivesse sido tão aparentemente de modo impiedoso castigado por Deus? O texto faz referência àquilo que aconteceu nas águas de Meribá de Cádiz. Veja o verso 51, ele diz assim: porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. E aí há uma outra frase final que explica isso: pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Do que Deus estava falando? Você já leu essa passagem? Você já leu essa passagem? Eu vou contar em poucas palavras. Moisés já havia visto Deus fazer coisas tremendas. Anteriormente, por exemplo, Deus mandou ele tocar na rocha com o seu cajado e a rocha deu água. Mas nessa ocasião em Cádiz, em Meribá de Cádiz, quando ele estava extremamente irritado com o povo, anos já tinham se passado, o povo já tinha que ser mais maduro espiritualmente, já tinha que estar mais para ajudar Moisés do que para criticar Moisés, tinha que ser mais capaz de cuidar dos mais novos do que reclamar uma atenção e um mimimi contínuo que chegava aos ouvidos de Moisés. Moisés estava irritado, ele era humano, ele era falho, ele era um bom líder, mas ele estava irritado. E naquele momento em que Deus diz para ele: fala para a rocha, não bate na rocha, mas fala para a rocha, e ela dará água, porque o povo estava reclamando de sede, ele, irritado e talvez acostumado com a experiência anterior, pegou a sua vara e com raiva bateu na rocha. E a rocha efetivamente deu água, porque Deus se apiedou do povo, e o povo tinha sede e precisava receber a água. Mas apesar de ter se apiedado do povo, mesmo quando Moisés fez o errado, Deus chamou Moisés num cantinho e disse: tu não me santificaste diante do povo. Às vezes a gente não entende muito esse palavreado bíblico, mas santificado é mais ou menos aquilo que nós lembramos da oração do Pai Nosso. Lembra? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aquela expressão significa que o nome de Deus, o ser de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, são coisas completamente de outra categoria. Não se deve brincar com isso, não se deve relativizar com isso, não se deve simplesmente tomar como a palavra de uma outra pessoa. Quando eu era menino lá em Campina Grande e minha mãe queria me chamar a atenção, porque eu tinha alguma atitude de chamá-la, por exemplo, de você, porque na minha época a gente chamava pai e mãe de senhor e de senhora, realmente ela chegava para mim e dizia assim: você pensa que eu sou um dos seus parceiros, é? Para quem não é do Nordeste, essa expressão não faz sentido, mas parceiro é um corrutelo da palavra parceiro. Ou seja, você está pensando que está falando comigo como quem está falando com seus amigos, é? Porque ela queria dizer para mim: olha, comigo é outra história, eu sou autoridade sobre você, eu sou sua mãe, você tem que me santificar, me respeitar, ter reverência a mim, porque eu não sou como qualquer outro. O que Deus está dizendo aqui para Moisés é que na hora em que ele tinha a oportunidade de mostrar ao povo, numa situação limite, que poderia ser até mesmo bem explicada para que ele tivesse irritação, e de fato ele estava irritado, e a irritação dele era justa, mas não dava a ele o direito de, diante do povo, modelar um exemplo, estabelecer um exemplo, e esse exemplo ser seguido pelo povo, se fosse seguido pelo líder. O líder não seguir implicaria em que o povo, ao olhar para o líder e estar na mesma situação, diria: se ele flexibilizou a vontade de Deus, que disse para ele falar, e ele bateu, eu também posso fazer. Parecia algo simples. Deus não já tinha tirado água quando ele bateu com o cajado? Por que ficou esse mimimi,
essa picuinha de porque falar é diferente de bater. A questão não era falar ou bater, Deus deu água, falando, Deus deu água batendo com a vara. Deus queria dar água para o povo, e Deus queria honrar o seu servo, mas para que Deus honrasse o seu servo, era preciso que ele o honrasse primeiro. E a maneira de Moisés honrá-lo ali naquele momento, era ser estrito no cumprimento da ordem de Deus. Fala a rocha, e a rocha dará água. E se falar, você está entendendo, é falar, não é bater, então por que você bateu? Então, se prevaricar é negligenciar uma ordem, descumprir um dever, ser negligente, irresponsável ou omisso em algo que você deve fazer, isso era muito mais sério quando se relacionava a Deus. Porque quando se relacionava a Deus, entrava naquela categoria de não estar santificando Deus, de não estar dando a glória devida, o destaque devido, a honra devida, a reverência devida a Deus. Ora, para quem era mediador de uma aliança entre Deus e o homem, representava diante do homem Deus e representava diante de Deus o homem, tudo que Moisés fizesse refletiria na percepção que o povo teria de Deus. Alguém já disse que quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. E Moisés teve que aprender em uma situação de extrema dificuldade. A razão, portanto, é que quando Deus diz para ele: prevaricaste contra mim, não me santificaste, o vaticínio, a sentença que Deus profere está no verso 52. Tu verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Moisés até pediu para que Deus reconsiderasse. Se você voltar à palavra de Deus em algumas páginas, você vai encontrar um momento em que Moisés clama a Deus e pede para que aquele vaticínio seja removido e ele tenha uma segunda chance. Veja, versículo 23 do capítulo 3. Ele está relembrando, enquanto está escrevendo esse texto, da experiência que ele teve quando tomou consciência da bobagem que havia feito, ouviu a sentença que Deus proferira, e aí ele diz assim: também eu, nesse tempo, capítulo 3, verso 23, implorei graça ao Senhor, dizendo assim: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. E aí ele registra: porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, um outro monte, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque tu não passarás esse Jordão. Dá ordens a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. E assim ficamos no vale defronte de Baal-Peor. Ele clamou, ele pediu, mas Deus não lhe deu. O que ele pediu era exatamente o que ele podia pedir: graça. Porque graça é o que a gente pede quando precisa, não porque merece. Porque se a gente merecesse, não pediria graça, pediria justiça. Justiça é quando a gente tem um direito e a gente reivindica esse direito. Mas Moisés tinha consciência de que o direito ele não tinha, porque não tinha santificado o Senhor. E então ele pede graça: Senhor, eu sei que direito eu não tenho, mas sendo o Senhor clemente, misericordioso e gracioso, me dá a oportunidade de entrar na terra. Irmãos, eu não sei se a gente consegue
compreender o que estava passando no coração do servo do Senhor ali. Você sabe o que é você passar 40 anos liderando um povo, 3,5 milhões de pessoas no deserto, por tudo e tudo que Moisés fizesse? Se ele fizesse para um lado, ele era criticado. Se ele fizesse para o outro, ele era criticado. Se ele deixasse de fazer, ele era criticado. Se ele fizesse demais, ele era criticado. Deus tinha claras ordens e ele tinha que ser fiel a Deus. O povo tinha demandas, muitas vezes irreais, injustas, que clamava a ele, pedia a ele, e ele ficava no meio como um grande amortecedor sacerdotal, representando Deus diante do povo, e o povo diante de Deus, levando pancada de cima para baixo, levando pancada de baixo para cima, 40 anos, e no finalzinho, ele então comete essa prevaricação. Eu não estou querendo de modo algum minimizar aquilo que Deus não minimiza, mas eu gostaria que você entendesse um sonho de 40 anos, que Deus o faz ver lá embaixo, de cima do Monte Nebo, aquela campina verdejante do Jordão. Você está vendo? Sim, estou vendo, mas você não vai entrar. Você vai ficar do lado de cá. Você vai preparar alguém que vai entrar. Ele é Josué, anima, o fortifica, o orienta, ele vai ser o líder. Você veio até aqui, cumpriu a sua missão. No finalzinho, aos 45 minutos do segundo tempo, você prevaricou contra mim, diante do povo. E por isso eu não posso deixar passar em branco, porque eu sei que isso vai desonrar o meu nome diante do povo. Sabe, algumas vezes a gente pensa que Deus tem compromissos conosco maiores do que aqueles compromissos que Ele tem consigo mesmo. E às vezes temos a ousadia de reivindicar de Deus e ficar na bronca com Deus, por coisas que nós achamos que podemos demandar diante dEle, porque supostamente Ele teria a obrigação de fazer por nós. Mas deixa eu lhe dizer, Deus não é mais fiel consigo mesmo e com a sua vontade, com a sua palavra e com o seu próprio nome do que é com você. Se tiver que alguém perder, perde você, não Deus. Porque é você que é dependente dEle, não é Ele que é dependente de você. Porque você está aqui hoje por causa dEle e Ele não está aqui por causa de você. Porque Ele é o Criador e você é a criatura, Ele é o Senhor e você é o servo. Ele é o Pai e você é o Filho. E se um pai humano não admite, se for um pai verdadeiro, que ele seja desrespeitado pelos filhos, imagina Deus. E quando esse filho é o irmão mais velho, que pode modelar todos os exemplos para os irmãos mais novos, mais ainda. Então Deus não foi mais severo do que Ele poderia ser, mas Ele também não poderia ser menos severo do que Ele deveria ser. Porque naquele momento crucial, o que tinha de ser feito, precisava ser feito exatamente como Deus dissera que deveria ser feito. Essa experiência de Moisés, irmãos, me faz tremer. Não porque eu esteja sequer perto de Moisés, mas é porque eu sei que eu posso ter o que for durante a vida toda, mas se ao final da minha vida eu não santificar Deus diante das pessoas, diante do povo da aliança, eu também posso ser privado de privilégios que Deus tem para mim, prometido para mim, assim como você. Aqui eu não estou falando em hipótese alguma de perda de salvação, porque entrar na terra prometida não significa que Moisés perdeu a salvação. Veja bem o texto, diz assim: assim como Arão será recolhido a seus pais, que é uma expressão hebraica falando sobre a eternidade com Deus, quando os pais eram recolhidos para estar diante de Deus, tu também serás recolhido. A salvação de Moisés estava garantida não pelo que ele fazia, mas pelo que ele tinha compreendido do pacto da aliança e a confiança que ele tinha no Cordeiro que haveria de vir. Aqui não está em jogo a questão da salvação de Moisés, está em jogo o final de uma vida em que Deus cumpre ou não todas as promessas baseado na obediência ou não do seu servo. E aí às vezes eu entendo como é perigoso a gente estar bem até os 44 minutos do segundo tempo e no finalzinho de tudo a gente perder o jogo, porque simplesmente foi negligente nos detalhes. Mas os detalhes é que fazem a grande diferença. Eu não sei se você sente o que eu sinto,
Mas eu fico assim. Imagina a criação de filhos, imagina o casamento, imagina a aposentadoria, a velhice, o final da sua vida, da minha vida. Imagine o tempo com Deus. Recentemente eu tive uma tristeza tremenda de encontrar um homem que eu conhecia há muitos anos. E na época que eu o conheci, ele era um homem fiel, perseverante no Senhor, servo de Deus, exemplo. Em dado momento da sua vida, ele achou que aquilo não era mais importante. E aí ele começou uma coisa que às vezes é muito comum de acontecer: a gente se cansa. Ele disse para mim: eu cansei de me dedicar, cansei de ir a segunda milha, eu cansei de fazer mais, de não ser reconhecido. E aí desfiou um rosário de lamentações. Sabe, irmãos, eu conheço um pouco da vida daquele homem, e eu sei que algumas das coisas que ele falou, se não todas, eram muito justas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: no contrato inicial isso já estava previsto. Quando ele disse assim: Senhor, eu te quero como Senhor, Deus disse para ele: pois todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o cada dia é até o último dia, não é até o penúltimo dia. Seguir a Jesus é um dia contínuo, uma vida contínua, até o último dia de renúncia. Renúncia do eu, do temperamento, renúncia de si mesmo, renúncia do seu próprio conforto. Nós temos hoje uma geração cheia de mimimis. Imagine que aquele povo tinha sido escravo mesmo. Eu não estou falando, irmãos, de flexibilização da CLT, não. Eu estou falando de escravidão mesmo. Faraó, quando se levantou contra aquele povo, disse assim: eu quero produção dobrada dos tijolos que vocês têm que fazer. E vou dizer mais: agora vocês vão ter que produzir sem as formas. Nem as palhas que vocês colocam para que o tijolo saia certo, eu vou dar mais. Se vocês quiserem aumentar a produção, vocês vão ter que ir atrás das folhas, fazerem a forra do tijolo, fazerem o tijolo, cozerem o tijolo e quero mais, produção dobrada. Era essa a situação que o povo estava quando Moisés é levado por Deus a libertar esse povo. Não passa nem 3 meses antes deles chegarem à terra prometida, antes deles chegarem ao Monte Sinai, e eles já estão reclamando se a água é amarga, que o maná é o mesmo gosto todo dia, que eles estavam cansados do sol, que não tinha protetor solar. Tudo era motivo. E Moisés aguentou aquilo por 40 anos. Era uma geração cheia de mimimis. Nós, às vezes, nos tornamos uma geração cheia de mimimis. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Recentemente, eu conversando com outra pessoa, eu perguntei: e aí, como é que você está? Depois de algum tempo de ter encontrado com essa pessoa, muitos anos atrás, eu disse assim: como é que você está? Ele disse assim: para um pecador que merecia ir para o inferno, estou muito bem. Ele resumiu bem, né? Para um pecador que merecia estar no inferno, eu estou muito bem. E de fato, se nós pensarmos direitinho, que nós já temos a graça maravilhosa de uma eternidade com Deus, o que mais poderíamos clamar e reclamar de Deus? Mas esse povo chegou a um ponto de olhar para trás e dizer assim: nós estamos com uma saudade tão grande das cebolas do Egito. As cebolas do Egito eram o resto que sobrava para eles comerem como escravos lá na escravidão. Agora eles eram um povo livre, estavam caminhando para a terra prometida, mas tinham saudade do que não prestava. O ser humano é assim, ele tem saudade até que não presta. A irritação de Moisés era justa, mas não era justo o direito, ou o suposto direito, dele relativizar a vontade de Deus. Ele tinha que ter falado, ele não poderia ter batido naquela rocha. E assim, quando nós prevaricamos e esquecemos os privilégios que Deus nos deu, para que, de fato, nós recebamos de Deus as suas bênçãos por uma vida de obediência, privilégios maiores nos são tirados. E aí, às vezes, a gente olha para trás e diz assim:
eu era feliz e não sabia. Para que você no último dia da sua vida não diga assim, eu era feliz e não sabia. Preste bem atenção nas últimas decisões que você tem tomado, nas últimas palavras que você tem proferido, nas últimas reclamações que você tem feito, nas últimas demandas que você tem apresentado diante do Senhor. E para um pouquinho e preste atenção se elas são justas. Para um pouquinho e preste atenção se elas santificam Deus. Se as pessoas que ouvem você se sentem mais alegres, mais motivadas a caminhar com Deus, ou se você é um propagador do pessimismo, um propagador da reclamação, um propagador da insubordinação, e sem querer está contaminando ou até querendo o coração das outras pessoas. Isso vale para esposa e esposos, para pais e filhos, para membros da igreja, para irmãos em Cristo, para vizinhos. A Bíblia nos recomenda a ser cuidadosos com as nossas últimas atitudes, porque de fato elas podem ser as últimas. A cada dia, Deus nos faz gestão para que observemos isso. Que Deus nos dê a graça de não apenas ver a terra prometida, de entrar na terra prometida. Que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, mas lembre, elas são promessas condicionais. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e derramarei sobre vós, sobre eles, a minha bênção. Se o meu povo, esse se o meu povo faz toda uma diferença na sua vida, querido. Que você seja o povo que fale quando Deus mandar falar, que cale quando Deus mandar calar, que bata na rocha quando Deus mandar bater, porque fazer mais ou menos do que isso pode representar uma prevaricação, uma negligência e uma omissão diante de Deus. Começar bem, como eu disse às crianças, é bom. Terminar bem é muito melhor, porque ninguém é lembrado pela maneira como começa. Todos nós somos lembrados pela maneira como terminamos as coisas. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai amado, nós entregamos essa palavra que é tua para cada um de nós, para mim que falo sobre ela, para os teus filhos que ouvem essa palavra, com temor e tremor, porque olhamos para Moisés e nos vemos nele, de como é fácil resvalar os nossos pés. Quanto mais alto estivermos, maior será a queda. Ajuda-nos a não cair. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, para que possamos, de fato, te honrar até o último minuto da nossa vida. Pai, talvez a nossa vida não seja marcada por grandes realizações. Talvez, quando a gente morrer, a gente nem esteja na Wikipédia. Mas eu tenho certeza, Pai, que se formos fiéis até o último momento, pela Tua graça e misericórdia, nós receberemos de Ti o maior de todos os convites. Bendito do meu Pai, entra na bem-aventurança que te está prometida. Ó Pai, que sejamos fiéis até o último momento da nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.